Boa noite, o Identidade está no ar, mais um dia chegou ao fim e você aí na sua casa me recebendo e eu também te recebo aqui na minha sala de boas conversas, viu? Quando a Identidade começa, você já sabe que é hora daquele papo descontraído, mas também desconstruído. Hoje vamos desconstruir muita coisa do que se pensa sobre crianças e adolescentes que vivem em casas de acolhimento, sobre a realidade dessas famílias, das crianças, e mostrar que o Serviço Público de Famílias Acolhedoras é uma alternativa para que essas crianças e adolescentes sofram menos com as rupturas familiares e consigam retornar para os seus lares de origem. Por isso, vamos mostrar algumas das iniciativas do Instituto Fazendo História, que desde 2005 apoia crianças e adolescentes ao realizar um trabalho de formação com voluntários que querem ter esse contato com essas crianças e adolescentes e ajudá-las em sua trajetória de vida e também mostrar que é possível sonhar. Vamos conversar com a Débora Vigevani, coordenadora de Advocacy do Instituto Fazendo História. Fique com a gente e chama o resto do pessoal para acompanhar essa conversa de hoje. Eu já volto. Crianças e jovens separados de seus familiares têm todo o potencial de construírem suas histórias e um futuro longe da violência, do abandono e das perdas. Proteger a infância e a adolescência é dever de todos, não apenas porque sabemos que crianças e adolescentes são o futuro das próximas gerações, mas porque, como seres humanos, adultos que somos, já estivemos no lugar da infância. Já sentimos na pele a necessidade de termos de sempre serem amados e amparados pelos pais, parentes, amigos e professores. O programa de hoje é para reforçar que toda criança e adolescente tem o direito de se desenvolver de forma plena em família e também na sociedade. E é por isso que hoje nós vamos conversar com a Débora Vigevani, do Instituto Fazendo História, que vai contar para a gente sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto e mostrar como iniciativas individuais ou em parcerias podem mudar a realidade de crianças e adolescentes do nosso país. Débora, boa noite, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite, Gabi, obrigada pelo convite. Eu que agradeço aí a disponibilidade. Agora começa contando para a gente o que é o Instituto Fazendo História, o que ele faz. O Instituto é uma organização da sociedade civil, fundada em 2005, e a gente tem como missão contribuir com o desenvolvimento de crianças e adolescentes que têm experiência de acolhimento, ou seja, que são aquelas que estão ou em abrigos, casas-lares, ou nos serviços que são chamados de famílias acolhedoras. E a gente desenvolve diversas parcerias, programas voltados para melhorar o atendimento nesses serviços para as crianças e adolescentes. Conta um pouquinho como que é a realidade de um adolescente ou uma criança que está nessa condição. Ela foi provavelmente separada ali dos pais por algum motivo. Qual que geralmente é a realidade? O acolhimento, ele é uma medida de proteção, excepcional e provisória, ou seja, é uma exceção e é provisória, é por um tempo, por lei é até 18 meses. E o acolhimento é a última medida de proteção que é tomada quando algum direito é violado, Então, essa criança teve algum direito violado ou pelo Estado, pela sociedade ou pela sua família, e aí ela vai estar nesse espaço de proteção. Em geral, as situações que levam ao acolhimento são o que a gente conhece por negligência, que é um termo muito genérico, muito vago, e também muitas vezes ligados à pobreza, Embora a pobreza não seja um motivo de acolhimento, mas na realidade brasileira ainda acaba sendo. Então são crianças e adolescentes, em geral, muito pobres, com as suas famílias que também estão tendo seus direitos violados, que não estão tendo acesso às políticas públicas necessárias e que, por isso, não têm condições para cuidar e proteger da forma como as crianças precisam. Ok. Agora, dentro desse serviço de acolhimento, que é uma política pública, como você já mencionou, existem modalidades como o abrigo institucional, a casalar e as famílias acolhedoras. Eu queria que você falasse um pouco de cada uma delas e as diferenças entre elas. Perfeito. Eu vou começar falando das semelhanças. Então, são todas políticas públicas, são medidas excepcionais e provisórias, então até por 18 meses que a criança fica nesses lugares, criança ou adolescente.
ela sempre vai para lá por um encaminhamento, uma determinação da Vara da Infância e Juventude. Então, não existe nenhuma criança que esteja acolhida sem um processo e um acompanhamento da Justiça. E todas têm equipes profissionais, né, com formação em psicologia, serviço social, que fazem um trabalho de acompanhamento tanto das crianças quanto das suas famílias de origem, porque o objetivo de todos eles é o retorno à família de origem. E aí a diferença é, basicamente, o abrigo é o que é mais conhecido, assim, pelo senso comum, que é uma casa de até 20 crianças e adolescentes, e tem educadores que se revezam em turnos para cuidar das crianças e dos adolescentes, além da equipe técnica, né? A Casa Lar, ela é de até 10 crianças e tem um adulto residente que mora durante a semana com as crianças e adolescentes, no final de semana tem um folguista, e a família acolhedora é o acolhimento que é feito dentro da casa de uma família, né, de uma pessoa como eu, como você, que vai ser preparada, que vai passar por um processo rigoroso de seleção, que inclui visitas domiciliares, entrevistas, análise de documentação, e depois essa criança ou adolescente ela vai morar na casa dessa família também por até 18 meses, até que ela possa voltar para sua família de origem. Ou seja, só para deixar bem claro para quem está nos assistindo, é bem diferente de um processo de adoção, tá bom, gente? Aqui é feito um trabalho para que essa criança possa voltar para sua casa, como a Débora bem explicou aqui. Não é adoção, a criança não vai ficar lá na família acolhedora para sempre, por exemplo. Exato. É um tempo provisório de 1 ano e meio, como você mencionou. Agora, Débora, a adoção não é política pública, né? É diferente. Não é política pública. A adoção, ela é a última medida, né, que é tomada quando uma criança ou adolescente de fato não pode voltar para sua família de origem. Ela é uma forma de colocação, né, da criança em uma família, mas ela é só feita em último caso, quando de fato foram esgotadas todas as possibilidades da criança ficar com a sua família de origem. Você até disse que a adoção não é salvação, né? Porque explica pra gente um pouco desse contexto, que por mais desconstruída que seja a família ou com dificuldades que ela tenha, ela é a família. A criança tem necessidade de estar com aquela mãe, com aquele pai, com aquele núcleo familiar. Por isso é importante preparar não só a criança, mas a família para que ela possa conviver junta novamente, é isso? Sim, a adoção ela não é um processo simples, né? Ela envolve um luto muito grande por parte da criança ou do adolescente. Como você disse, ela quer estar com a família dela, né? Então, o fato dela ser impedida de nunca mais voltar a ver, nunca mais voltar a viver com a sua família, exige um processo muito grande de elaboração, de luto, de entendimento do que está acontecendo na vida dela. Ela não está lá acolhida esperando para ser adotada, ela está lá acolhida esperando para voltar para a família de origem dela. Então, quando isso não é possível, ela precisa de um tempo para entender essa situação e para se preparar para uma eventual adoção. E para a família que adota, também não é um processo simples, às vezes também envolve luto e envolve também uma preparação de que você vai adotar a criança integralmente, com a história dela, com todas as dificuldades que ela já passou na vida, com as dores, com o sentimento de revolta, às vezes, e injustiça por ela não poder ficar com a família de origem dela. Sim. E com a história, com a identidade familiar, racial dela, né? A adoção, ela envolve adotar a criança com a sua história anterior à adoção. Sim, não a criança tem como não passar nasce. uma borracha, né? Não tem como. Agora, o Instituto Fazendo História trabalha com as crianças e adolescentes, ou com essas famílias também? A gente trabalha com serviços de acolhimento nessas modalidades, né? Abrigo, casalar ou família acolhedora, implementando metodologias que melhorem a qualidade de vida dessas crianças. E, além disso, a gente executa um serviço de acolhimento de famílias acolhedoras. Ah, ok. Então, em São Paulo, a gente tem um convênio com a prefeitura, porque como é um serviço público, o investimento deve ser público, né? Então, a gente tem um convênio com o município de São Paulo e a gente tem 30 vagas para crianças e adolescentes, bebês, crianças e adolescentes,
na cidade de São Paulo. E como que uma família se torna acolhedora? Ela precisa procurar o instituto? Qual que é o caminho? Como que é feito esse preparo também com essa família? Então, primeira coisa é que precisa ter esse serviço público na cidade, né? Então, é um serviço ainda muito pouco disseminado no Brasil, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que protege, né, as crianças e adolescentes, diga que o acolhimento em família acolhedora é preferencial. No Brasil, só 6,6% das crianças e adolescentes estão nesse tipo de serviços. Pouco demais, né? Muito pouco. E já é preferencial desde 2009. Então, Nossa. a gente está muito atrasado. E, além disso, o serviço, ele sempre tem uma equipe técnica, né, formada por psicólogos, assistentes sociais, que são responsáveis, inclusive, pelo processo de formação e seleção das famílias acolhedoras. Então, as famílias acolhedoras precisam procurar precisam procurar a Secretaria de Assistência Social do município, saber se existe esse serviço, e aí elas vão ser encaminhadas para o serviço mesmo, né? E essa equipe vai atendê-las e vai fazer todo um processo bem rigoroso de seleção e formação, e depois essas famílias vão ser constantemente acompanhadas. Quando a criança chega na casa delas, elas não vão, a equipe não desaparece, muito pelo contrário, o acompanhamento é regular, tanto da criança, quanto da família acolhedora, quanto da família de origem, que vai ter, nesse período de 18 meses, todo um trabalho para ser fortalecida e para recuperar a sua capacidade de proteger e cuidar. E por que é tão desafiador ter essas famílias acolhedoras? Será que é por falta de informação? O que acontece que a gente tem tão poucas disponíveis? No Brasil, a gente tem uma cultura muito forte de institucionalização, né? Quando a gente pensa em alguma violação de um direito e essa criança, quando ela não pode ficar com a sua família, a gente pensa rapidamente num ambiente institucional. Isso por conta da nossa história. A gente tem um histórico, né, de orfanatos, de internatos. Então, isso ainda está muito enraizado na cultura brasileira e existem muitos mitos e preconceitos em relação ao acolhimento em família acolhedora. É muito desconhecido, não só para a sociedade em geral, mas é desconhecido para os gestores das políticas públicas, né? É desconhecido para o legislativo, é desconhecido, às vezes, até para o judiciário, os próprios juízes. Acreditam que num abrigo a criança vai estar melhor, porque as pessoas pensam assim, mas como assim? Essa criança vai se vincular, vai se apegar a essa família e depois a gente vai tirar ela de lá? Isso não vai fazer bem para a criança, não pode ser que isso faça bem. Então, existem mitos que não estão fundamentados em estudos, em dados, estão fundamentados só no senso comum mesmo. E ainda precisa ser um serviço público mais difundido, com informações de qualidade circulando sobre do que se trata. Sim, e é por isso que o Identidade está aqui, né? Um programa dentro ali da grade de jornalismo da Rede Novo Tempo para tornar projetos como esse conhecidos, porque é uma política pública interessantíssima que precisa ser conhecida, precisa ser disseminada para que a gente cuide do futuro da nossa sociedade. O Identidade vai fazer uma pausa bem rapidinho, daqui a pouco eu estou de volta aqui com a Débora nessa conversa, nesse bate-papo super importante. Eu volto já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Débora Vigevani do Instituto Fazendo História, conhecendo aqui políticas públicas antes muito pouco conhecidas. Inclusive, Débora, a gente já mencionou um pouco no bloco anterior, as famílias que têm essas crianças e adolescentes nesses lugares sofrem muito, têm muitas dificuldades, não são acolhidas como deveriam, né? A gente já falou um pouco sobre essa realidade e existe muito preconceito sobre isso, porque para o ECA a pobreza não é motivo de preconceito como você mencionou, mas existe ainda um olhar, um julgamento sobre essas famílias. Como que a gente pode desconstruir isso? Em geral, o senso comum nos leva a culpabilizar, a responsabilizar essas famílias, né? Quando elas não estão conseguindo garantir todos os direitos, né, das suas crianças e adolescentes.
Mas os direitos das crianças e adolescentes devem ser garantidos não só pelas famílias, pelo Estado e pela sociedade. Sim. E no Brasil, o que a gente vê é que ainda o Estado e a sociedade não conseguem garantir os direitos das famílias para que elas tenham todas as condições para cuidar e proteger, né? Então, são famílias normalmente negras ou pardas, que estão numa situação de extrema desproteção social, não possuem casas ou as casas são muito precárias, não têm acesso ao mercado de trabalho, às políticas públicas de saúde, educação, né? Então, são famílias que estão numa situação realmente de muita vulnerabilidade e elas próprias precisam de ajuda, precisam de apoio para se fortalecerem. Vou tentar dar um exemplo prático aqui, mas você me corrige se eu estiver errada. Então, por exemplo, uma família que tem um problema de alcoolismo dentro da família, o pai, por exemplo, é alcoólatra, acaba batendo na esposa, nos filhos, e ele não tem esse respaldo do Estado, de algum lugar que ele possa fazer um tratamento, por exemplo. E aí essa criança muitas vezes é retirada da família por conta dos maus tratos que está sofrendo, mas essa família também é vítima, né? E precisa ser ajudada. É mais ou menos isso? Isso, acho que, bom, nesse caso que você está dizendo, é preciso entender a fundo, né? O que leva, por exemplo, esse pai a beber, né? Muitas vezes são pais que estão ociosos, né? Que não encontram um trabalho, um emprego, mas acho que também vale destacar, Gabi, que esse não é o principal motivo de acolhimento no Brasil, maus tratos e violência. Os principais motivos são negligência, como eu já falei, mas que é uma motivação muito ampla, muito vaga, que muitas vezes ela traz uma estigmatização das famílias. Falta de recursos materiais, que no final das contas é pobreza, também é um dos principais motivos, e famílias em situação de rua. Okay. Então, a gente tem essa imagem, a princípio, de que é sempre pela violência. É estereotipado, né? A gente pensa que é isso e, na verdade, não é só Exato. isso, pelo contrário. Os maiores índices são esses. Ok, bom você esclarecer pra gente. Agora, Débora, o que acontece quando aquela criança, aquele adolescente atinge a maioridade, né? Completa 18 anos, já não pode mais ficar nesses abrigos. O que acontece? Então, isso é super importante, porque esse é um público extremamente frágil, né, nesse contexto, que precisa de muito apoio. Porque aos 18 anos, eles saem dos serviços de acolhimento e precisam se virar sozinhos na vida. E muitas vezes estão completamente desamparados, né? Não têm vínculos familiares, porque não puderam voltar para sua família de origem, não foram adotados e também tem vínculos comunitários muito frágeis, né? Então, as políticas públicas, só tem uma política pública voltada para esse público que se chama República Jovem. Então, esses meninos ou meninas podem ir para uma república ou simplesmente se virarem sozinhos. Só que a república, ela não responde às necessidades de todos eles. É uma política muito restrita, que não dá conta do perfil de todos eles. Então, a gente precisa ampliar, melhorar a política pública para esses meninos e meninas que saem aos 18 anos. Lembrando que esses meninos e meninas também são, na maioria, negros e pardos, né, que enfrentam enormes desvantagens por conta dessa estrutura racista que a gente tem no Brasil, né? Então vão ter desvantagens em relação a trabalho, em relação à moradia, educação. Então, são meninos que a gente precisa olhar com muito cuidado. Muito cuidado, é verdade. Agora, todos nós, seres humanos, precisamos ser acolhidos, precisamos de relações duradouras, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa relação dos padrinhos com essas crianças e esses adolescentes. Como que isso tem se desenvolvido? Que diferença tem feito na vida dessas crianças? O apadrinhamento afetivo, né, ele é justamente um programa que responde a algumas dessas necessidades das crianças e adolescentes que estão acolhidos, né? Ele é um programa regulamentado já por lei e ele justamente tem como objetivo oferecer um suporte, um apoio afetivo para as crianças e adolescentes acolhidos, inclusive para esses que vão completar 18 anos, sobretudo para esses. O apadrinhamento, em geral, é para a vida. Sim. Né? São pessoas da comunidade que se disponibilizam
a apadrinhar, amadrinhar uma criança ou adolescente que está acolhido, mas que também vai passar por um processo de seleção, de formação, de entendimento desse contexto e de entendimento da responsabilidade que é você ser padrinho ou madrinha dessas crianças. É preciso muito comprometimento, né? Muito, porque a expectativa é de uma relação duradoura. Então, é preciso entender se há disponibilidade de fato para isso, né? Essas crianças tiveram muitos vínculos rompidos, sim, seja porque se separaram das suas famílias de origem, seja porque no ambiente coletivo do abrigo da Casa Lar há muita rotatividade de adultos, de profissionais que trabalham, que vão embora, que são demitidos, que pedem demissão. Então, essas crianças tiveram muitas experiências de adultos que não ficam na vida delas. Sim. E o apadrinhamento é para ficar. Ou seja, aí entra a importância de um voluntariado responsável, né? Que a gente quer esclarecer aqui no programa, aqui no Identidade, para que ele sinta vontade de ser uma pessoa dessa e fazer a diferença na sociedade, na vida dessas crianças. Mas que ele cumpra o seu dever com as responsabilidades, realmente mudando a realidade dessa criança, desse adolescente. Ele não vai ser o salvador, sim, também, né? Mas ele vai ser um suporte a mais para essa criança ou adolescente. É verdade. Agora me conta um pouco da sua história. Você conheceu o Instituto fazendo história durante a faculdade, se envolveu ali como voluntária. Como é que a história foi crescendo e tornou o que é hoje? A faculdade tinha uma parceria de estágio com o Instituto Fazendo História, então eu tinha colegas que já faziam estágios lá. A sua formação é qual? Psicologia. Psicologia. E aí, quando eu me formei, tive uma oportunidade de começar a fazer um trabalho que era muito próximo ao trabalho de um voluntário mesmo. E fui me envolvendo e me apaixonando muito por essa causa e fiquei até hoje. Já passei por diversos cargos e funções dentro do Instituto. E hoje eu sou coordenadora de advocacy. E como tem sido o resultado assim, desse trabalho do Instituto como um todo? Você já está lá há algum tempo, consegue verificar o que a realidade, se tem mudado, se tem dado certo? E o que é exatamente uma coordenadora de advocacy? Um nome difícil aqui que a gente falou. Eu vejo muitas mudanças culturais no Brasil, né? E acho que o Instituto tem um pedacinho da responsabilidade por essa mudança. Claro que a gente não fez tudo sozinho, mas o Instituto ele pôde reforçar a ideia de que as crianças têm direito às suas histórias, de que essas crianças precisam ter um cuidado individualizado, que elas têm direito a voltar para suas famílias de origem, que o acolhimento precisa ser de fato provisório, que elas não estão ali para sempre. E advocacy, essa palavra difícil, é um processo de reivindicação de direitos. Okay. Então, para isso, a gente precisa ter uma influência na elaboração das políticas públicas. Então, a gente luta por uma causa, o advocacy é lutar por uma causa que é de interesse público. Ok. Agora, eu soube que o Instituto Fazendo História está, inclusive, recrutando essas famílias acolhedoras. Eu queria que você falasse para o público de casa, ali para a câmera 3, que está à nossa frente, para você sensibilizar essas famílias a se envolverem, a terem no coração essa missão. Bom, se você que está aqui nos ouvindo hoje, se você pensa que é possível cuidar de uma criança ou adolescente por um tempo, sabendo que esse não é um projeto de construção de família, que esse é um projeto comunitário, de acolher por um tempo uma criança e também contribuir para o fortalecimento do vínculo dessas crianças com as suas famílias de origem. Se você entende que tem disponibilidade afetiva, de tempo, que sua casa pode receber crianças e adolescentes como essas, procure a prefeitura da sua cidade. Se você é de São Paulo, procure o Instituto e quem sabe você possa conhecer melhor essa proposta e fazer parte dessa política pública que é tão importante para as crianças que estão numa situação de muita fragilidade. Tá certo. Obrigada, Débora. O convite feito, então. O site do Instituto aparece aí na sua tela para você, que é de São Paulo, quer fazer parte. Como a Débora falou, se não for de São Paulo, procura a assistência social da sua cidade para ver o caminho. Eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, Débora. Obrigada, Gabi.
E amanhã, gente, aqui no programa, a gente vai receber uma família acolhedora, porque o assunto é muito grande, é muito vasto, e a gente quis complementar no programa de amanhã, trazendo para você uma família acolhedora, que vai falar da realidade deles, como é que é desafiador, mas ao mesmo tempo gratificante, prazeroso, poder ajudar essas crianças e adolescentes que são, sim, o futuro da nossa sociedade. Então, amanhã não perca a Identidade às 11h30 da noite e eu espero você aqui. Tchau, tchau!